Obrigado. Boa tarde. Vai usar? Vou. Eu prefiro ficar aqui com o microfone de mão mesmo. Esse púlpito aqui tinha que ter um ajuste igual a academia, né? Porque se eu fico aqui atrás eu sumo. Então, melhor ficar aqui mais solto. Bom, agradeço demais aí pela oportunidade de estar aqui com vocês. Quero agradecer ao doutor Gustavo pelo convite, doutora Tânia, doutor Paiva também por ter propiciado isso, esse convite. Temos aqui um tema bom de se falar, que é a qualidade do trabalho da polícia e da colaboração premiada. Eu sou um entusiasta aí da valorização e do bom trabalho policial, que é o que a Polícia Federal tem buscado realizar aí nos últimos anos, e também diversas polícias civis. Então, a minha intenção aqui é basicamente trazer aí alguns elementos para vocês, que eu pude constatar durante alguns trabalhos realizados nos últimos anos, que eu acho que fazem a diferença e que tem levado aí a Polícia Federal a atingir o status que tem aí junto à sociedade de respeito e junto às demais instituições. Então, basicamente, vamos pontuar aqui como isso se comporta aí em relação a uns trabalhos aí que eu venho realizando há alguns anos. Na Polícia Federal já atuei em várias áreas, na área de combate a crimes fazendários, contra-inteligência, inteligência policial, combate a organizações criminosas, lavagem de dinheiro, e desde 2017 que eu estava no grupo de inquéritos que atua aí junto ao STF e o STJ, e durante esse ano chefiei também o grupo. Agora, neste momento, estou lotado na área de cooperação internacional. Então, vamos lá. Primeiramente, é importante aqui fazermos uma observação. A polícia, durante muitos anos, esteve trabalhando aí no modelo de enfrentamento do criminoso, que eu chamo aí de padrão tradicional, que é aquele ali que age sozinho, às vezes com a coautoria, por oportunidade, geralmente nos crimes patrimoniais, crime violento, e quando isso é levado para a situação do enfrentamento do tráfico de drogas, basicamente o trabalho é focado ali a prender a mercadoria, no máximo pegando a mula. Porém, com a evolução aí dos meios utilizados pelos criminosos, podemos perceber que as ferramentas que viemos utilizando não eram mais suficientes para enfrentar a criminalidade institucionalizada, que é essa trazida aí pelo Dr. Pontes e Dr. Márcio no livro deles. Houston, we have a problem. Voltou. Pronto. Então, essa criminalidade, aquela tradicional ali do bandido quase lombrosiano, isso não se aplica mais hoje. Não dá mais para você instruir uma investigação apenas indo ali no local do crime, conforme prevê o Código de Processo, chamando uma pessoa, esperando que ela caia de joelhos, confesse ali e pronto, já vai correndo para a cadeia. Não, eu mereço estar preso. Isso não existe mais. Então, foi necessário que nós fôssemos desenvolvendo técnicas mais efetivas no combate a essa criminalidade, que por vezes essa criminalidade ela se reúne aqui normalmente em jantares, aqui nos bons restaurantes, para acertar aqui os detalhes do crime. É composta aí por representantes de diversos poderes, do judiciário ou mesmo do legislativo, onde pela frente defende-se a república, defende-se os bons princípios, mas ali pelas costas circula ali o dinheiro pela troca de contratos. Como fazer um enfrentamento disso com as técnicas antigas? Isso não é mais possível. Por vezes, compra-se legislação, compra-se parlamentares, estrutura de lavagens de dinheiro que transcendem as fronteiras dos países. Então, hoje, necessitamos de outras técnicas e outra postura diante desse crime. Aqueles que falam, por vezes, até mesmo na defesa de um certo garantismo, pelo que me parece, quando dizem que a polícia extrapola ou o Ministério Público, na verdade,
querem que as coisas andem. Para mim, é isso aí que parece. Há necessidade de se respeitar as garantias dentro de uma investigação, dentro de um processo, e acho que o Brasil amadureceu muito. As instituições amadureceram e já fazem isso. Devem ser fiscalizadas, devem ser confrontadas, mas o modelo e o caminho que nós seguimos não pode ser interrompido apenas para garantir a perpetuação desses esquemas. A primeira coisa que se fez aí, que se notou para a melhoria dessa qualidade, é que nós passamos das diligências, é que nós incorporamos algumas características aí da área de inteligência policial. Inclusive, há até uma confusão. Por vezes, ali no início, eu estou na polícia já há 16 anos, nós percebemos que as investigações mais importantes, elas caminhavam ali no setor de inteligência, porque era um setor com pessoas, que as pessoas eram mais qualificadas, por vezes, e era uma área mais restrita. Porém, não necessariamente a área de inteligência era a área de atividade, a área de polícia judiciária é a área de inteligência. Até, por vezes, já vi defesa de pessoas falando, confundindo, chamando interceptação telefônica, por exemplo, de ferramenta de inteligência, quando não é. Na verdade, é uma medida cautelar posta à disposição para uma investigação. O que você vai fazer ali com aquela ferramenta é agregar mais qualidade na sua investigação. Mas o que nós acabamos fazendo foi incorporando etapas ali do ciclo de produção de conhecimento às investigações, ao que se produzia nas investigações. Então, ali aquelas técnicas mais apuradas ali, de você pegar, fazer uma coleta de dados adequada, fazer um processamento que serviria para um tomador de decisão ali numa inteligência tradicional, aquilo é trazido para a investigação policial. Ou seja, você passa a agregar mais qualidade no que você estava produzindo. Então, é isso que a inteligência acaba influenciando muito ali a atividade policial. Não que você não possa ter, por exemplo, na polícia preventiva, quando você pega ali a área, um conjunto de ocorrências de crimes, faz um georreferenciamento, com certeza você vai ter melhores condições de alocar o seu efetivo policial para a repressão ali de um crime de furto eventual. Então, a parte de processamento, de coleta de informações, que é ali da área de inteligência, ela vai te dar um resultado melhor também. Mas na parte de polícia judiciária, ela tem uma limitação. Nós precisamos de construções legais que permitam se fazer isso. Vamos lá. Para minha surpresa, recentemente eu fiz um curso pela Organização dos Estados Americanos, no Equador, com 27 outras forças policiais. Se aqui no Brasil, doutor Ivana, a gente já reclama dessa situação, eu constatei que nós estamos 10, 15 anos, 20 anos, por vezes, adiante em relação a legislações de outros países, aqui da América Latina, infelizmente. E essa preocupação que a gente tem em relação à melhoria de qualidade de prova, isso aí também é normal em outros países. A pedido lá do professor vinculado à matéria final, foi-me pedido para fazer um fluxograma, uma alteração do fluxograma que permitisse agregar uma qualidade melhor nas provas produzidas. De maneira geral, uma estrutura simples. Mas, quando eu peguei e coloquei isso no fluxograma, basicamente o que eu percebi é que eu estava replicando aquilo que eu já vinha fazendo aqui no Brasil. E que a situação do Paraguai, por exemplo, que foi o país colocado como paradigma, muito se assemelha a várias polícias civis, onde, basicamente, quando se recebe aqui uma ocorrência, quando se tem conhecimento do fato, faz-se uma diligência de campo, ouve-se as pessoas envolvidas, e, às vezes, pede-se alguma diligência ali de perícia, e pronto, acabou. Encaminha aquilo, faz um relatório e encaminha para o Ministério Público. E não se tem ciência do resultado daquele trabalho. Para mim, esse trabalho ele acaba apequenando muito a função policial, se você fizer somente dessa maneira. Como sugestão, da minha parte, eu fiz um fluxo que escalonava uma camada de diligências, inicialmente, diligências aquelas não judiciais, diligências apenas em sede policiais, até chegar
ao final aqui das diligências que precisavam aqui de autorização judicial. Que, dependendo do país, você vai ter ali interceptação, ação controlada permitida ou não. Mas, de qualquer maneira, a intenção era qualificar melhor essa informação, esse material produzido, para que justamente saíssemos aqui da simples responsabilização individual dos criminosos e pudéssemos aí adentrar às organizações criminosas mais complexas e até mesmo aquelas chamadas de criminalidade institucionalizadas, que compõem aí os poderes por vezes. Em relação à legislação, posso dizer que aqui no Brasil a gente tem muita... 25 minutos? Tá. Posso dizer que aqui no Brasil temos uma legislação que nos auxilia demais, que é a de combate, que definiu aí a organização criminosa, a 12.850. Eu acho, inclusive, que essa legislação ela abriu o caminho para todos esses trabalhos que a gente vem fazendo. Basicamente, ela definiu que é um grupo de pessoas estruturados ali, voltados para cometimento de crime e que recebem ali um benefício a partir disso. Essa legislação, ela permitiu pegar aqui uma situação, um grupo de pessoas, por exemplo, aqui, conforme foi colocado aqui nesse diagrama de vínculos relacionado à investigação que redundou na segunda denúncia contra o ex-presidente, onde você tinha aqui diversos ministros, pessoas ligadas, estruturas da Câmara dos Deputados, empresas, Odebrecht, OAS, diversas outras empresas, e transformasse isso aqui numa estrutura, qualificasse isso aqui numa estrutura onde se identificava a participação de cada uma das pessoas voltadas aqui para o cometimento de crime. Então, essa legislação ela é muito importante. E essa legislação, eu já ouvi de grandes empresários comentários, isso em oitiva, colocada em inquérito, que parlamentares estavam recebendo para tentar anular os efeitos dessa legislação, inclusive comprando a lei de abuso de autoridade. Então, para você verificar como essa legislação ela influenciou nos grupos criminosos, como isso aqui foi, para eles, foi como se fosse uma bomba atômica. A lei, além dela trazer o conceito, ela traz aqui também várias diligências, vários meios para a produção de provas que podem ser utilizados para melhorar essa qualidade da prova. E aqui a gente vai ter algumas trilhas investigativas que você vai utilizar, que já eram utilizadas antes, como a interceptação telefônica, o afastamento de sigilo bancário e fiscal, mas que agora se somam, principalmente a questão da colaboração premiada e ação controlada. Então, ou seja, além do que a gente já tinha aqui com as buscas e apreensões, você passa a ter novos dispositivos vinculados com possibilidade de utilização, especificamente em relação ao crime organizado. Além dessa, você vai ter também aqui uma relação de diligências que não necessariamente você precisa da autorização judicial, mas que também são importantes. Desde pesquisas em bancos de dados, isso aqui eu sempre incentivo os colegas que façam, porque você, por vezes, perde a oportunidade de fazer diligências em sede policial que podem agregar à sua investigação. Por exemplo, de uma simples informação policial, nasceu aquela apreensão dos 51 milhões de reais. De uma simples informação bem feita, agregada aí posteriormente com a busca. Então, é muito importante que você não deixe de realizar as etapas necessárias dentro de uma investigação. Isso fica bem visível dentro de qualquer investigação onde você agrega esses elementos. Eu pude observar na época, ao final do relatório do inquérito dos portos, que a imprensa destacou bastante as camadas de diligências realizadas que qualificavam a investigação. No caso aqui, destacaram 13 armas que entenderam que foram utilizadas, 13 trilhas investigativas. Várias reportagens destacaram isso aí, ou seja, destacando a consistência do trabalho realizado. Basicamente, se você pegar, aqui desde o início do trabalho, a gente tem uma análise de vínculos das pessoas, ao final tendo aqui colaborações premiadas e cumprimento de medidas judiciais. Basicamente, aquele mesmo roteiro que eu fiz ali para aprofundar as diligências lá no Paraguai. No projeto do Paraguai, mas que pode ser aplicado em qualquer outro local. O resultado disso aí é que a gente, por vezes, tem um trabalho fazendo dessa maneira que extrapola ali o escopo inicial.
você atinge o seu objetivo, porém ele extrapola. No caso específico do inquérito dos portos, nós podemos perceber que de uma investigação rendeu 4 denúncias, porque se entendeu a estrutura da organização criminosa e o Judiciário, o Ministério Público pôde trabalhar aquele material e transformar isso em 4 denúncias. Tivemos um inquérito, a denúncia relacionada aos portos, especificamente, 2 denúncias relacionadas à eletronuclear e também uma denúncia relacionada aqui à lavagem de dinheiro por meio de um imóvel que foi reformado aqui em São Paulo. E, para não dizer que isso é um caso isolado, em outras investigações que eu vinha fazendo já há algum tempo, também foi possível obter o mesmo resultado com esse tipo de diligência. Aqui, como outro exemplo, trago aqui o caso de Tocantins. Eu iniciei uma investigação em 2016 no governo de Tocantins, relacionada ali com o governador em exercício. Essa investigação foi encerrada no final de 2017, virou denúncia ali em 2018, 2 denúncias, uma condenação e outros 7 inquéritos abertos ao final da investigação a partir de fatos identificados. E, inclusive, com o desdobramento dessa investigação, hoje, tanto o ex-governador quanto seu pai e seu irmão estão presos em decorrência deste trabalho realizado no mesmo modelo que foi realizado no inquérito dos portos. Então, ou seja, quando você faz uma investigação com diligências consistentes, isso vai atingir o objetivo esperado e pode extrapolar para algo maior, desarticulando realmente a estrutura da organização criminosa. Além dos trabalhos que eu pude acompanhar diretamente, conduzir, diversos outros trabalhos conduzidos por colegas, tanto no STF quanto no STJ, atingiram aqui também o mesmo objetivo. Avançaram nessas 2 instituições, permitindo aí investigações no Judiciário, no Legislativo e no Executivo. Eu pensei essas 2 reportagens para vocês perceberem, quando são 2 defesas feitas por investigações agora em outubro, que eu tive a oportunidade de acompanhar, desde a sua gestação com alguns colegas, uma do delegado Bernardo e outra da delegada Andréa Pinho, da delegada Lauren, relacionadas a pessoas com prerrogativa de foro no Congresso. É claro que investigações desse nível, você acaba tendo críticas, mas quando você percebe magistrados, tanto de primeira instância quanto ministros do Supremo, saindo na defesa do trabalho, é porque eles têm realmente plena convicção do trabalho feito pela polícia e a qualidade realizada. Então, feita nos mesmos moldes. Por fim, só para encerrar aqui, vamos pontuar aqui em relação à colaboração. Mais 5? Beleza, obrigado. Porque, na verdade, o tema era colaboração, agora que a gente ia começar. A colaboração premiada, eu tenho ela como uma prova coringa dentro disso tudo que eu falei. Se ali eu tenho 10, 15 trilhas investigativas, a colaboração, para mim, ela é a mais importante dessas ferramentas postas à disposição, porque ela permite que eu pegue ali uma eventual mensagem do WhatsApp que eu só iria obter ali por um sigilo telemático, um extrato bancário que iria sair por um sigilo bancário, um contrato que eu só iria encontrar numa busca. Então, a colaboração, ela me permite montar esse mosaico de provas que dão consistência numa investigação através da participação do próprio colaborador, que era uma pessoa que participava aí da organização criminosa. Ela vem definida na 2.850, né, como eu já tinha falado, é definida pelo Márcio como um meio para obtenção de prova, a própria legislação já fala isso, mas basicamente a pessoa entrega ali o que ela fez dentro daquela estrutura criminosa e entrega também a participação de outras pessoas na expectativa de um prêmio, no caso de uma redução de pena. Ganhei, mas falta 3,5. Ela já foi ratificada pelo STF, aqui a gente teve um ADIM que ratificou os termos quanto à participação da polícia no processo de colaboração, o STF já se manifestou em relação a isso. Na polícia, ela é vista realmente como um meio de prova, e, muito importante, um meio de prova a partir de uma testemunha, a partir de uma fonte humana. Então, é necessário a devida verificação em relação aos elementos que estão sendo colocados ali por aquela pessoa, dentro do tempo necessário para que se produza realmente os resultados que se espera. Por que isso aqui é importante falar? Por vezes, eu sei que havia críticas em relação à colaboração na polícia ou no Ministério Público. A polícia, ela é
parte formal aqui no processo da colaboração. Percebam que, se eu tenho um Ministério Público, e sem entrar na questão de ser contra ou a favor do Ministério Público poder fazer a colaboração direto, o que me parece? A polícia ela é parte, o Ministério Público também pode ser parte. Se eu tiro a polícia dessa equação e a colaboração é feita direta pelo Ministério Público, quem é que vai ser o custos legis nessa relação? Quem é que vai avalizar esse procedimento? É claro, o Ministério Público já faz parte já das atribuições dele. Não estou falando que vai fazer algo de errado, mas é necessário você ter um terceiro ator fiscalizando, porque o juiz, basicamente, ele só vai verificar a legalidade, não é isso, doutora Ivana? Só vai verificar questões formais de legalidade. Então, eu sou um defensor que a colaboração tem que ser feita na polícia, até porque é no local apropriado para você ter o tempo de maturação necessária para verificar se isso vai ser efetivo. Em relação à efetividade, a colaboração, em nenhum momento se fala ali em trazer elementos de corroboração, mas é isso que você deve procurar ali quando está negociando com o colaborador. O que se fala no texto é basicamente em relação à efetividade. A colaboração ela tem que ser efetiva. Você tem que ter um tempo de maturação daqueles elementos para produzir um resultado efetivo que vise atender aqui esses objetivos. Aqui, de identificar demais coautores, revelação da estrutura hierárquica, prevenção de outras infrações, recuperação de produto do crime ou identificação ou localização de vítima. Ou seja, mas isso tem que ser feito dentro da estrutura policial para que se tenha o devido tempo de maturação desses elementos trazidos. Por fim, a colaboração, ela tem, hoje, da maneira que ela é feita, aí, vocês têm acompanhado desdobramentos já da colaboração do Palocci, aqui, feitos pelos colegas aqui da Superintendência de São Paulo, tivemos outras colaborações, como a da Engevix. Hoje, basicamente, a colaboração na Polícia Federal ela é feita desses 3 modelos. Todos esses 3 modelos nós temos utilizado junto ao STF. Basicamente, a polícia faz um acordo de colaboração, onde não se prevê benefícios e deixa que o juiz faça isso ao final, determine ali qual o benefício a depender da efetividade. Temos um segundo modelo, onde você faz o acordo, não prevê benefícios, mas, ao final da investigação, diz que aqueles elementos foram válidos e representa ali pela redução de 1/3 a 2/3, ou mesmo o perdão judicial, por entender que ela foi relevante. E o juiz que vai ratificar isso aí e, efetivamente, implementar esses benefícios. Ou então, e essa é a previsão legal, se a polícia entender que são trazidos elementos tão consistentes que vale a pena a polícia já se comprometer naquele momento inicial no acordo, dizendo que a pessoa poderá ter direito até mesmo ao perdão judicial. E aí aquilo ainda vai ser validado durante a fase de investigação e, ao final, o juiz vai realmente bater ali o martelo se ele terá direito aos benefícios. Mas percebam que nos 3 modelos você permanece com a participação do Ministério Público e com a decisão final do juiz em relação aos benefícios. Então, eu entendo que esse modelo, que é o que nós defendemos, que é o que eu defendi durante esses últimos anos, junto aos gabinetes no STF, é um modelo que está valendo e um modelo que tem produzido bons resultados. Por fim, em relação à colaboração, só para fechar, a gente tem aí ganho na utilização da ferramenta, ganho de tempo, porque quem já trabalhou com sigilo bancário aqui sabe que, por vezes, isso aí você prevê ali 2, 3 meses, por vezes demora 1 ano para você realmente ter o resultado daquilo. Você tem ganho de qualidade, porque você tem uma pessoa de dentro da estrutura da organização criminosa que vai te trazer as informações, trazendo também eficiência. Você tem um menor risco e um menor custo que outras diligências. Por exemplo, se fala muito em infiltração policial, que é uma ferramenta que tem a intenção é fazer um detalhamento melhor aí de como ela pode ser utilizada. Porém, é uma ferramenta com alto risco e até um alto custo também. Você tem na colaboração quase os mesmos resultados, tem os mesmos resultados com um risco muito menor. Assim como uma ação controlada, quando você coloca ali um efetivo policial por semanas atrás de uma estrutura criminosa, tendo um custo alto, quando, na verdade, com a colaboração, quando você consegue fazer, esse custo ele vai ser diminuído, porque é uma pessoa trazendo já as informações. Para encerrar, só destacar que a etapa policial, ela tem que ser valorizada, ela tem que ser preservada, porque é o local apropriado aí, realmente, para se produzir um trabalho de qualidade que possa ser utilizado aí pelas demais estruturas, pelo Judiciário e pelo Ministério Público. E nós temos que ter, em relação à qualidade das investigações,
aí como um norte do nosso trabalho. É a qualidade do trabalho que vai garantir essa autonomia investigativa aí que todos nós queremos aí para a polícia. Não adianta só termos uma polícia que tem autonomia por interesses corporativos. A intenção é que se tenha uma autonomia investigativa porque a polícia funciona bem. E é isso aí que a gente vem perseguindo na Polícia Federal. Sei que vários colegas da Polícia Civil também. E, bom, era isso aí que eu tinha para falar. Agradeço aí a atenção. Desculpa se eu passei um pouquinho do tempo.